o futuro de Regis ainda permanece incerto no Guarani. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o superintendente alviverde Juliano Camargo tentou amenizar o desgaste com o técnico Humberto Louser. O fato de houve um descontentamento em uma das atividades, e isso o Humberto não gostou desse descontentamento, e isso tomou uma proporção completamente fora da realidade. Então, assim, no dia após esse acontecido, eu conversei com o Regis prontamente, Juliano, eu com a cabeça quente ali, porque eu no treinamento, e aí eu falei aquilo quando passou por mim ali, que daquela maneira não dava, ele falou isso, e isso tomou uma proporção completamente desnecessária. Mesmo que a diretoria busque uma reaproximação entre o camisa 78 e o treinador, a tendência é que Regis ainda não seja inscrito no Paulistão nessa semana. Ele não deve ser relacionado para o jogo contra o São Bernardo. Falando do planejamento que nós fizemos em relação à inscrição dos atletas. Na quinta-feira, a gente precisava entregar a listagem de atletas para o primeiro jogo. Como o Humberto decidiu que não iria utilizá-lo, nós escrevemos 20 jogadores para esse jogo e mais 3 jogadores, um de cada setor, para que, se acontecesse algo na concentração ou antes, até o jogo, a gente teria jogadores que a gente poderia substituir. Então, esses jogadores precisavam estar inscritos. O que a gente pensou, pontualmente e jogo a jogo, se não estiver dentro dos 23, a gente vai escrevendo o jogador até completar os 26. Isso a regra nos permite até o dia 16 de fevereiro. Então, se o Humberto for utilizar o jogador X e ele não tiver inscrito, a gente escreve ele antes da partida. Além da situação que vem sendo administrada internamente, o jogador recebeu sondagens nos últimos dias. Goiás e Vila Nova, de acordo com o jornalista Vitor Pimenta, estariam interessados no meia. Além disso, CRB e Paysandu também fizeram consultas recentemente pelo atleta. O contrato de Regis vai até dezembro, com um dos maiores salários do elenco. Por isso, o meia pode deixar o brinco de ouro antes mesmo de entrar em campo nesta temporada. E é justamente para não perder uma vaga na lista A do Paulistão que a diretoria vai esperar o jogador analisar eventuais propostas que possam aparecer nos próximos dias. Quem também pode ficar de fora do duelo contra o São Bernardo no brinco de ouro é o capitão Diogo Matheus. O lateral direito sentiu um incômodo na parte posterior da coxa no segundo tempo da derrota por 1-0 para o Corinthians no último domingo e segue em avaliação pelo departamento médico. Com a proximidade entre os jogos, o técnico Humberto Louser já avalia alternativas caso Diogo Matheus não se recupere a tempo. A principal e única opção envolvendo um jogador de origem é o recém-contratado Heitor. Se o lateral for liberado para atuar nesta quarta-feira, a tendência é que assuma a titularidade. Caso Heitor ainda fique de fora nesta rodada por questões físicas, o volante Anderson Leite pode ser uma das opções improvisadas no setor, assim como fez na Neoquímica Arena. Bom, vamos começar pelo vamos... Não, porque é o seguinte, tem muito assunto para a gente debater aí sobre a bola rolando, mas o extracampo do Guarani está pegando. Ontem uma boa entrevista do Juliano Camargo, que é o executivo de futebol, na Rádio Bandeirantes, ao vivo. Reprisamos um trecho, uma parte da entrevista aqui. Essa questão do Regis. E ele está tentando resolver a questão. Mas hoje já surgiu uma informação de que tem time goiano atrás do Regis. Então eu acho que o ciclo do Regis está se encerrando no Guarani. Não? Batista, o Juliano, apesar de ser um cara que eu respeito como profissional, sempre muito simpático e solícito com a gente, todas as vezes deu boas entrevistas,
mas tem coisa que você não consegue resolver. Ele pode ter a intenção, é esse o dever dele, de tentar resolver os dois lados, mas, na minha opinião, por tudo aquilo que o Humberto principalmente externou depois do jogo contra o Corinthians, é vaso trincado. Você pode passar uma cola lá, né? Vai ficar muito parecido quando ele estava intacto, mas está lá trinca. E isso no futebol é muito perigoso, porque essa história Regis, Humberto, Humberto, Regis, não é de agora. O ano passado também teve rusgas, para não usar um outro adjetivo aqui. Então, eu não entendo, eu não vejo, não acredito que tenha conserto isso. Insubordinação dentro do futebol é complicado. Se ele perder o grupo, porque a atitude do Regis, o Gleger acabou de falar agora, lá na Rádio Bandeirantes. Insubordinação, você pode até pedir desculpa, mas se não tiver uma punição de alguma maneira, Batista, ele perde o grupo rapidinho, ele perde o vestiário fácil. Nada contra o Regis. O Regis, o ano passado, teve problema particular. Nós todos aqui ficamos do lado do jogador e entendemos, não é? Mas isso está cheirando uma coisa. Ele percebeu que ele não vai ter um esquema para ele poder jogar, porque o Regis hoje, da maneira que ele pensa e como ele atua, você tem que ter um jeito para o Regis jogar. Você tem que ter os outros 10 ou os 9 de linha para ele poder brilhar. E o Humberto não vai fazer isso. Com esse treinador isso não vai acontecer. Então eu só vejo um caminho, a saída do Regis. Eu lamento muito, porque eu acho que ele sabe jogar futebol. Ou a saída do Humberto. Ou a saída do Humberto. Por isso que eu fiz a pergunta para o Juliano ontem, que foi a seguinte: nós estamos, vamos agora, amanhã para a segunda rodada, final de semana já é a terceira rodada, primeira fase, 12 jogos. Rapidinho. Por que até agora o Guarani não procurou o Humberto Lousa para renovar? Eu só estou fazendo uma pergunta, eu estou querendo dizer nada. Então, nessa queda de braço, falei isso que ontem. Vamos ver quem tem mais a força. Em que lado o CA e a diretoria vai ficar. Ou o Humberto sai, ou o Regis deixa. Porque os dois trabalhando juntos. Já saiu a lista do jogo de amanhã. O Regis não está. Eu acho que na minha vida profissional eu sempre tive duas coisas comigo. Primeiro, a humildade. E segundo, o respeito. Então, para mim, a atitude citada pelo Humberto do Regis no treinamento, na discussão, é falta de respeito com a comissão técnica, e eu não estou falando só Humberto não, todo mundo. E falta de respeito com os jogadores. Porque ele tem que respeitar a opinião do técnico. Ele tem que respeitar. Quando ele assinou o contrato, não estava escrito lá, não, viu? Você vai ser o camisa 78, você vai ser titular todos os jogos, né? Você só não vai jogar se você estiver machucado. Não é assim que funciona. O cara precisa, dentro do campo, buscar o espaço dele. E se o treinador achou uma outra alternativa, e para dizer claro, o Guarani jogou bem, tá? Domingo contra o Corinthians, eu acho que ele tem que aceitar. Se não quer aceitar, não tem discussão. Vai lá no treinador, é o seguinte, professor, eu tenho uma outra proposta, time goiano, qualquer outro lugar, eu estou saindo, eu queria jogar, eu preciso jogar. Isso aconteceu comigo já várias vezes, só que eu acho que ele tem que ter respeito. Ele não pode chegar lá, para mim assim não funciona, para mim assim eu não quero, para mim assim não vai dar para ficar. Foi o que o Humberto disse na coletiva. Exatamente, então, Humberto falou. Falta de respeito, faltou humildade para o seu Regis e está faltando bola também. Porque se ele tivesse o ano passado feito, igual ele fez em 22, por exemplo, que ele foi o cara, credenciou ele aí lá pro Coritiba, aí eu ia falar, peraí, vamos, né? Aí tem que. Mas que bola que ele tá jogando, Regis? Com todo respeito, tá? Respeito demais o profissional. Demais. Aliás, quando o Regis foi contratado, eu fui aqui, eu disse aqui, nem no banco do Coritiba ele tá, hein? Vai contratar... Não, porque tá chegando o Messi, careca, não sei o quê. Beleza. Chegou aí, nós vimos o que deu. Então, ele tem que ter respeito. Respeitar a torcida também. Porque não tá vestindo camisa de qualquer time, não. É do Guarani Futebol Clube. E uma coisa que mudou nesse ano, isso é fato. Eu não estou dizendo que é isso, porque pode ser uma negociação, por exemplo, pode ser uma proposta, pode ser uma série de coisas. Pode ser também que ele não está se dando bem realmente com o Humberto. Mas esse ano, o novo contrato é de produtividade. Não é? Não é? Não.
Isso está descartado? Sim. Então está encerrado o meu comentário, porque eu ia desenvolver uma linha de raciocínio aqui que não combina com a situação. Então, se não é por produtividade, o problema é ele, o técnico, e a maneira. Ele, o técnico, não é pessoal, é o conceito do treinador. Quanto que é o salário do Regis hoje? Eu não tenho conhecimento, né? Não. Mas o que eu fiquei sabendo é que ele se adequou ao teto salarial do Guarani. O salário que ele ganhava no Curitiba era muito O teto maior, é qual hoje, né? no Guarani? O Guarani tinha um teto de 80 mil e subiu esse teto para 120 mil para contratar alguns jogadores, como, por exemplo, o Chay. Tá. Sim. Então o teto hoje é 120. O teto é 120 mil. Nossa. Traz 2 de 60, vai ser muito melhor do que ficar com um de 120. O problema Do que eu jeito vejo que tá, aí... né? Do jeito que tá, não pode continuar, não. Fique O claro. problema que eu vejo aí é o seguinte, o Regis, ele não é um meia de armação. Ele é um meia atacante. E para jogar de meia atacante, você se lembra na Série B do Campeonato Mas qual que é a Brasileiro, diferença? Dá para você explicar aí ou não? O meio de armação o Ganso, por exemplo, não é um jogador de intensidade, correto? É um jogador de qualidade técnica excepcional para meter uma bola, para municiar o ataque, mas não tem intensidade. O Fernando Diniz arrumou um jeito lá para ele jogar no Fluminense e deu muito certo. Mas até o Ganso marca no Fluminense. Agora, o Ganso. caso da Série B do Campeonato Brasileiro, Bruninho fazia essa função. Bruninho era o meia atacante. Então, O Regis é meia de armação. não é. Claro que é, Batista. Não é. Você quer falar pra mim que o Regis é... Se você colocar o Regis pra frente, ele vai jogar? É meio atacante, mas ele não tem essa intensidade que tinha o Bruninho para fazer essa Mas aí é questão de recomposição pra marcar. característica. Mas Então- é questão de... Por isso que escolheu o Bruninho. Porque o meia atacante é o cara que vai lá, pisa na área, que vai por fora, que Esse vai é o por Regis. dentro. O Regis? Sim. Eu nunca vi isso. Esse é o Regis. Com intensidade? O Regis está mais para Bruninho do que para Paulo Henrique Ganso. Ele não é um meia de armação. Agora, ele não tem a mesma recomposição que tinha e que tem o Bruninho, que foi lá para o Ceará. Então, o Humberto Louser, eu estive na festa de lançamento lá da camisa, a nova camisa do Guarani, uma churrascaria em Barão Geraldo. Conversei com o Humberto Louser. E aí falei, você vai com 3 volantes e 3 atacantes contra o Corinthians? E aí ele disse, sim. Porque os meias... Aí eu perguntei, e os meias? Não, os meias não estão dando a intensidade que eu preciso. Então, neste momento... É melhor assim, até porque os meus volantes também são meias. Foi isso que disse o Humberto Louser. E isso foi do conceito à prática. Dentro do jogo contra o Corinthians, o jogo que eu assisti. Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Foi mesmo. O time estava próximo, o time não estava divorciado. E não dava pra você dizer que fulano é o primeiro, o segundo, não, porque Não. eles estavam ali toda hora. Toda hora, Exatamente. eles entenderam o conceito Então, do jogo. Existe então uma é assim, estrutura. ó. Agora, se o Regis não se adapta, desculpa, fica difícil. Ou Humberto Louser muda o seu esquema tático, Não vai fazer passando isso. para um 4-4-2. Não vai fazer. Aí ele vai colocar o Regis, pode colocar o não Regis, e ele não vai fazer isso. Ou o Regis muda completamente a característica dele e se adapta ao esquema de jogo do treinador. Existe uma situação... Eu não vejo nenhuma coisa e nem E o outra Chay acontecendo. nessa conversa aí, como é que ele vai fazer pra colocar o Chay? O Chay vai ter que fazer isso, vai ter que ter essa recomposição, vai ter que se adaptar ao esquema do treinador, senão não vai jogar também. O ideal Ele joga 3 volantes e não joga nenhum meia. É ideal o que você falou. E ele tem a oportunidade de fazer isso. Ele está iniciando o trabalho, ele está montando o time. Agora, precisa de tempo para treinar, Gleger. Você sabe melhor Claro. do que ter 2 maneiras de jogar. Por exemplo, assim, de uma maneira muito simplista, ter esse 4-3-3 que o Guarani joga hoje e ter um 4-4-2 para ter um meia mais uma variação. solto. Ter essa variação, mas precisa de treino. Essa é a proposta do treinador. Mas não tem, que não o tem Regis, tempo para treinar. O Regis se rebelou. Essa é a proposta do treinador. É de circunstancial. largada é um 4-3-3 e ele treina o time, fez isso na quinta-feira. O Vladimir Catarino estava lá, o nosso repórter, ele treinou um time no 4-3-3 e treinou um outro time no 4-4-2 para utilizar eventualmente no segundo tempo da partida. Então, o que o Regis tem que fazer é realmente aguardar
E no segundo tempo, caso haja necessidade, o treinador pode até mudar o esquema, porque treinou para isso. E volta naquilo que o Gleger falou. Quando você assina um contrato profissional, não está escrito lá que você tem que ser titular. Claro que reserva. não. Ele tem que respeitar o treinador. Agora, se o Guarani entendeu ou entende que o treinador nessa queda de braço ou no trabalho do dia a dia, ou também para o Juliano, atendendo, eu fiz essa pergunta ontem também para o Juliano, a respeito do que, qual é a opinião do trabalho. Ele disse claramente, né? Um dos motivos que eu aceitei vir para o Guarani foi a continuidade do trabalho do Humberto, e ele rasgou elogios ao Humberto. Então não é discurso isso, gente. O Guarani tem um trilho, tem um caminho. Vai ter problema? Claro que vai, mas não pode sair do trilho. Amanhã pode mudar o treinador. O futebol é assim, a bola tem que entrar. Não tem jeito. Agora, desrespeito, insubordinação, isso não pode ser aceitado. E tem um detalhe. Conhecendo o Ricardo, conhecendo o Marconato. E o Humberto. E o Humberto também, mas assim, e o Juliano, né, por essas palavras, eu acho que o Humberto fica, tá? Porque aí seria um tiro no pé, né? Deixar o jogador. O jogador assim eu não aceito. Não, peraí, então manda embora o treinador, então você fica. O que é isso, gente? Então precisa ter. Mas eu vou repetir, hein? Conhecendo o Ricardo, conhecendo o Marconato, né? E o Juliano agora, pelas palavras, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Regis vai sair e o Humberto vai ficar. Em 1988, aconteceu um negócio muito parecido com isso. Neto, que é apresentador aqui da Band. 98? Neto, eu estava no Guarani? No Guarani. Eu estava no Guarani. E você se lembra que teve lá um entreveiro entre o Neto e o Carbone, que era o treinador. Sim. Aí o Guarani jogaria contra a Inter de Limeira, lá em Limeira. Aí o Carbone disse, olha, falando para o presidente que era o Bertuzini, esse cara eu não quero mais. Se ele continuar, eu tô fora. Aí o Neto, que era a estrela da companhia na época, foi lá para Limeira. Sabe quem levou o Neto para Limeira? Cláudio Corrente. Me contou ontem. O Neto estava na delegação, né? Estava na delegação do Guarani, que ficou no novo hotel lá em Limeira. E aí o Carbone ficou em Campinas. Fez o treino pronto, a delegação, o ônibus foi para Limeira, Carbone ficou em Campinas e disse que não iria para Limeira, não era mais o treinador do Guarani. Correção. Ele levou o Carbone, o Neto já estava lá. O Neto estava no ônibus, né, com a delegação. Aí os jogadores se reuniram lá no novo hotel, falaram com o Neto, você tem que pedir desculpa para o Carbone aqui na frente do grupo, porque nós precisamos do Carbone. Ele é o nosso treinador, o time tem grande possibilidade de ir para a final. Aí o Bertuzini conversou com o Carbone, que tinha ficado em Campinas, explicou para ele que o Neto pediria desculpas, e aí aconteceu esse lance. Tá dizendo que foi o Cláudio Corrente, né? Não sabia disso. Cláudio Corrente levou então o Carbone para o novo hotel e lá teve essa questão aí do pedido de desculpas na frente do elenco inteiro. Por que tinha que acontecer isso? Porque senão o treinador realmente perde o grupo. Perde. O treinador era importante, Neto era importante, aí o Carbone foi no dia do jogo lá para Limeira. Aí foi para o jogo contra a Inter, o Guarani meteu 3 da Inter, Neto fez gol. E o Guarani foi para a final contra a equipe do Corinthians, aquele jogo, né? Primeiro jogo em São Paulo, o Neto fez um gol de bicicleta, e no segundo jogo aqui em Viola. Não foi 98. 88, eu disse. Você falou 98, por isso que eu disse que eu estava lá. Não, 88. 88. Quando você falou eu estava lá, eu falei, bom, pode ser que ele estava lá como mascote. Não, no Guarani eu já estava, mas não no profissional. Em 98 eu estava. Então não está errado, tá certo, você estava lá. Eu estava lá. É isso aí. No dia 4 de fevereiro, o Guarani joga na Vila contra o Santos. Esse jogo está sendo transferido para o Morumbi. Então essa é a informação, não está confirmado, mas o Santos já solicitou a mudança de local, não de data nem de horário. Então essa partida passa da Vila Belmiro para o Morumbi, dia 4 de fevereiro, Santos e Guarani, pelo Campeonato Paulista.
CH deu uma informação importante do Guarani e eu tenho outra informação importante também. Fala aí. O Guarani divulgou o preço dos ingressos para o jogo de amanhã. Partida marcada para o Estádio Brinco de Ouro, 21h30 contra o São Bernardo. Aí, fala aí, vamos ver. Tem Tobogã, 40h20. Cabeceira Sul. Aê! 40h20 também. Sensacional. Solta aí. Tobogã inferior, 60h30. Vitalícias, 60h30. E visitante, cabeceira norte, 40h20. Aí, ó. Ô, Tiãozinho, um abraço, Tião. Tiãozinho Lima tá assistindo a gente lá. Tiãozinho Lima. Grande Tião. Sensacional, hein? Irmão, né? Irmão do Chitãozinho Chororó.